Fala pessoal, aqui é Alexandro Salles da Verdana Tech. Fizemos finalmente o batizado, né, da Vera. A Vera é um projeto de assistente virtual com inteligência artificial que a gente lançou, salvo engano, em 2018, usando alguns recursos de machine learning. A gente tem esse projeto já incubado no grupo lá do Telegram Brasil, né, para dar suporte aos usuários, já faz aí alguns anos, né, se não me engano, desde 2018. O próximo passo que a gente deu, após uma série de estudos e vamos amadurecendo a ideia e tudo mais, com isso veio o ChatGPT, né, que deu uma baita impulsionada em inteligência artificial, facilitando a experiência até do lado técnico, no caso dos programadores. Então a gente conseguiu colocar dentro da Vera, né, criar um driver para ela se conectar ao ChatGPT e a partir daí colocar ela dentro do GLPI, inclusive. Então, ontem foi definitivamente o batizado, né? Ela nasceu lá em 2018, desde 2018 que a gente vem trabalhando com isso, fazendo experiências bem tímidas, claro. Mas ontem, de fato, foi o batizado dela. Ela já estava na comunidade e tudo mais, mas ontem a gente, vamos dizer assim, a gente colocou ela, apresentou ela para o mundo, né? Vamos dizer assim, a batizamos num evento que teve aqui em Recife, onde nós fomos os anfitriões. É um evento da SND com Microsoft e Verdana Tech. Nós somos parceiros e esse evento almejava impulsionar a utilização, né, a adoção do Copilot da Microsoft, do ChatGPT, e nada mais natural que a gente exibisse a nossa cria, né, vamos dizer assim, a Vera, para a comunidade e quem mais quisesse conhecer nossos serviços, né. Então, depois eu anunciei, né? Nós anunciamos nos grupos, LinkedIn e tudo mais, e o pessoal começou a perguntar: pô, vai ser transmitido? Infelizmente não foi. Não foi transmitido, o evento ele não foi pensado para ter uma transmissão online, até porque não era um evento, vamos dizer assim, apenas nosso, né? Então não dependia só da gente falar: vamos transmitir ou não. Mas então o que tomamos de decisão foi refazer a apresentação, claro que num modo muito mais expresso, e apresentar para vocês o mesmo conteúdo que nós apresentamos lá, para que vocês tenham noção do que é que a gente está trabalhando, entendeu? Porque a gente falou que tem a inteligência artificial, a TechLib também lançou, junto com a gente, aí lançou a dela também, nessa semana também, eu acho no mesmo dia, se bobear. Mas ninguém está mostrando nada. E a minha ideia aqui é desmistificar e mostrar, ó, é isso aqui que a gente está fazendo, entendeu? Para que vocês tenham noção e a gente possa então finalmente avançar. Vamos então para uma apresentação modo expresso, não vou me atentar tanto a detalhes, só no que for mais interessante para vocês, beleza? Vamos lá. A minha experiência com inteligência artificial, minha que eu digo, Alexandro. A gente já vinha trabalhando com machine learning, deep learning e tal, desde 2018, mas eu sempre fui muito cético quanto a essa questão. Quando apareceu o ChatGPT, eu acho que foi em 2022, né? Foi um desenvolvedor nosso: ei Alex, na hora que eu cheguei na empresa: ei Alex, chega aqui para tu ver o que a gente está usando aqui. Aí ele me mostrou o chat GPT. Eu, rapaz, será que isso vai para frente? Eu, muito cético, não apostei não. Eu acho que isso não está pronto ainda não, cara. Mas deixa eu testar. Então eu comecei, né, a fazer uma série de testes para ver se esse troço funcionava mesmo, se resolvia ou não. E as minhas experiências foram as seguintes. Claro que isso aqui não foi em um dia, em uma semana. Foram vários testes que eu fui fazendo. Deixa eu jogar para o GPT para ver se ele resolve. Eu tinha algumas configurações de serviço em servidores Linux para fazer. E então eu tentei passar as instruções lá para o prompt do ChatGPT para ele resolver para mim. E em todos os testes que eu fiz, deu falha. Ele não conseguiu me ajudar de fato a resolver os problemas. Outra coisa foi com relação aos ABICs. Eu tinha alguns monitoramentos mais específicos para fazer em infraestrutura e ele falhou também. Ele não conseguia me dar
as informações realmente que fossem realmente úteis, né, para mim. Isso tudo eu estou falando, senhor Gil, de vários testes, tá? Não foi só, perguntei, não deu, vamos embora, não. Foi coisa, cada um serviço desse aqui eu gastei mais ou menos aí uma hora e meia testando, tá? Eu separei minha agenda só para isso, vamos dizer assim. Monitoramento de banco de dados, pronto. Isso aqui foi mais interessante. Entrou um cliente nosso para a gente montar uma infraestrutura de monitoramento Zabbix para ele e ele usava um banco de dados Oracle 11. É muito antigo, mas muito antigo mesmo. E os drives, ODBC estava dando problema para se comunicar, provavelmente por causa da idade, né, desse banco. Os templates Zabbix não estavam funcionando nenhum deles mais, porque conta da versão, claro. Então eu vou tentar ver escalar para o GPT, vamos ver se ele me resolve rapidinho, né? E falhou também. Falhou drasticamente, não consegui aproveitar uma linha do que ele imprimiu para mim, então eu acabei tendo que realmente fazer sozinho na unha e tome pesquisa. Criação de regras em Faro também falhou. Isso falando inclusive regra de Faro, IP-Tables, NetFilter, que é uma coisa open source, tem documentação aberta aí pela internet, ele não conseguiu me trazer exatamente o que eu queria, tá? Isso aqui realmente me deixou mais surpreso ainda, o cara, como que ele não conseguiu isso. Mas, enfim, a gente entende, era o GPT 3.5, mas tem alguns outros problemas a mais que a gente vai falar adiante. Fora isso, eu recebi um outro cliente que ele tinha um servidor Linux na nuvem e ele tinha dentro de casa um FortiGate, né, um Firewall FortiGate com dois links de VPN de redundância. Tinha o master e o redundância lá, o backup, né? Então, qual era a ideia? Tinha que detectar, no caso aí a gente usa o cliente OpenFortVPN, né, para conectar a VPN. Se o firewall caísse o link master, automaticamente o sistema deveria jogar para o link de backup. E isso eu tentei escalar também para a inteligência artificial resolver para mim. E não resolveu. Cara, eu gastei, porque esse aí eu também não sabia fazer. Então eu gastei, eu acho que mais de 3 horas entre pesquisas e volta e tenta ajudar e não resolveu. Por fim, eu tive que me resolver sozinho, fazendo um programa para isso, para resolver essa questão, fazer um programinha em Shell Script mesmo, para ficar testando e se tiver um link fora, joga para outro. E então foi realmente muito frustrante essa aí também, mas eu entendo. Isso aí, a documentação do OpenFortVPN é bem limitada e você encontra mais dúvidas do que respostas na internet. E a FortiGate também é bem fechadinha, né, para entregar alguma coisa. Enfim, mas a gente conseguiu se virar. E por fim, eu tenho uma outra citação que é a criação de algoritmo para paleta de cores degradê. Um dia eu cheguei na Verdana, estava com backlog baixo, o pessoal já terminando algumas atividades, o pessoal de desenvolvimento, né? Aí de vez em quando eu chego lá com as ideias doidas, né? Aí eu olhei, cara, a gente tem um plugin V-Reports que o objetivo dele é justamente entregar para os nossos clientes gráficos, dashboards, né, referente ao trabalho da central de serviço deles. E os gráficos estavam vindo todos com uma paletinha de cor padrão de qualquer sistema que você encontra na internet, né? Porque a gente estava usando bibliotecas padrões. E isso começou a me incomodar porque o nosso foco é corporativo, né? Quem conhece a gente aí sabe o nosso foco de trabalho, né? O nicho de mercado que a gente atua é corporativo. Eu não, cara, eu quero algo mais profissional. Então, qual foi a ideia que eu tive? Os nossos gráficos, os nossos dashboards sairão com a paleta de cor baseada na identidade visual dos nossos clientes. Ou seja, se o cliente tem, sei lá, a identidade visual dele, a cor predominante é azul, então ele vai selecionar lá aquele tema azul, lá, o Aurora lá do GLPI, né? E os nossos gráficos
herdarão essa paleta de cor, não a paleta de cor, mas essa cor predominante para fazer as cores dos gráficos. Então eu cheguei com essa ideia lá de manhã e deixa eu tentar fazer esse algoritmo para não atrapalhar a fábrica, né? Mas não interromper o fluxo da esteira, vamos dizer assim. Aí o que eu faço? Eu geralmente crio um protótipo e entrego esse protótipo para, bem meia boca, claro, entrego esse protótipo para o pessoal de desenvolvimento. Ó, a ideia é essa aqui, melhorem para mim, por favor. Aí a galera vai e faz o que eles fazem de melhor, né? Vão lá, eu entrego uma porcaria e eles me devolvem uma Ferrari. Geralmente é assim que acontece. Mas tentei usar a inteligência artificial, pensando, deve ter algum algoritmo padrão para isso, né? Sei lá, uma série de Fibonacci, alguma coisa aplicável em algoritmo, alguém já pode ter feito alguma coisa assim, e novamente falhou drasticamente. Então a gente acabou tendo que criar, nós mesmos realmente criarmos o algoritmo para a seleção de paleta de cores, entendeu? Para criar, né, os degradês. Essas foram as minhas experiências com inteligência artificial. E aí eu coloco aqui uma sátira, né, que é como que eu comecei a ver a inteligência artificial. Para mim, no final das contas, ela parecia o Pinóquio. O Pinóquio é aquele personagem, né, de fictício lá do Gepeto, boneco de madeira, que queria ser um menino, e é um mentiroso compulsivo, né? Ele mente. Então, a inteligência artificial, eu comecei a entender depois com o passar do tempo, o propósito dela não é te dar uma resposta verdadeira, é te dar uma resposta. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao utilizar inteligência artificial, principalmente como que nós vamos utilizar essa inteligência, né? Então, a minha visão de inteligência, né, artificial era como se fosse um Stormtrooper apontando uma arma para um Pinóquio e obrigando a ele dar uma resposta qualquer. Essa era, né, a minha visão sobre inteligência artificial. Mas com o passar do tempo eu comecei a entender melhor como que funciona essa danada da inteligência artificial. Eu comecei a entender a questão do contexto, de como utilizar de verdade um prompt de interface. E isso ajudou muito a gente na hora de criar o driver de conexão da Vera, né, com o GPT. Isso ajudou muito para contextualizar e agora a gente sabe que o nosso trabalho vai ser duro, vai ser criar uns 200 prompts para os nossos clientes. Então, esse período de erro, né, foi algo que eu ressaltei lá na apresentação ontem, que ninguém fala sobre os erros, né? O pessoal gosta muito de mostrar o que deu certo. E eu não sei se eu tô ficando velho e já cansado disso, né? De ter que se mostrar bom, coisa assim. O que eu tô fazendo ênfase aqui é onde eu errei para que as pessoas não errem mais. Então, depois de errar tanto, eu comecei a ter alguns acertos. Eu vi que eu estava indo melhor. Ou seja, a gente brinca muito aqui na Verdana com a internet das coisas, né? Aí eu comprei uma casa, eu queria automatizar essa casa todinha. O que que eu fiz? Eu comprei uma placa ESP32 e um módulo de relé. São disjuntores, vamos dizer assim, né, para ligar e desligar circuitos. E eu, claro, queria integrar esse cara na Alexa. Eu estava fazendo um treinamento num sábado, só para vocês terem ideia de como que saber utilizar a inteligência artificial vai te ajudar a chegar mais rápido no seu resultado. Isso depois de ter apanhado muito e aprendido a usar. Eu estava fazendo um treinamento no sábado, certo? De mudanças organizacionais. E teve um determinado momento que começou a ficar meio tedioso o negócio. Eu sou um pouco hiperativo. Então, enquanto eu ouvia o pessoal, eu montei esse projeto. Eu automatizei minha casa em 40 minutos. Não automatizei a casa, mas eu criei o projeto e concluí ele, né? Toda a configuração, todo o código do programa, inclusive a integração com a Alexa. Eu concluí em 40 minutos, pessoal. Fazendo as perguntas certas. Nesse caso aqui em específico, a Alexa, ela me devolveu uma resposta errada, mais ou menos errada, porque ela citava, Alexa não, desculpa, o GPT, ele citava uma biblioteca antiga, certo? Mas foi
muito pouco ajuste que eu tive que fazer, que aí com a bagagem que eu tenho em programação em C e experiência em ESP32 e Arduino, foi muito fácil de resolver. Em 40 minutos eu já estava com um módulozinho, né, uma plaquinha de 8 relés, ou seja, seriam 8 lâmpadas ou 8 tomadas de uma casa, e um módulo ESP32 conectado a ele, e já integrados na Alexa, na minha Alexa. Eu falava, Alexa, acender luz do escritório. Ele ia lá, clac, luz acesa. Então, só para vocês verem a diferença com o passar do tempo, você vai ganhando experiência. E eu acredito fielmente que isso não tem a ver com nenhuma evolução do GPT em si, mas sim da minha experiência com a usabilidade dele. Otimização de query SQL, cara, isso aqui foi perfeito, caiu como uma luva. Eu tava dando um exemplo, uns 3 anos atrás, um cliente pediu para a gente criar não sei se tem 3 anos, 2 anos, não lembro agora. Ele pediu para a gente criar um script para ele em SQL para ele usar no Power Dash, um outro plugin nosso para ele criar, para ele ler no Power BI lá no cliente dele. Ele montou uma baita de uma tela e colocava lá o Power BI lendo essa query do Power Dash para montar os gráficos lá para o cliente dele, e isso ficava dando um reload a cada 10 segundos, um minuto, não sei agora. Só que com o passar do tempo, o volume de dados foi crescendo muito. Então, o que a query executava muito rapidamente começou a ficar lento. Lento ao ponto de dar timeout lá na tela do cliente dele. E ele abriu um chamado conosco de incidente, que a query não estava funcionando, e aí a gente viu que era por conta do volume de dados que estavam sendo trazidos, que o cara estava trazendo toda a tabela de, praticamente, né, dados de toda a tabela de tickets. E como o volume de tickets cresceu muito, o tempo de processamento é proporcionalmente maior, né? Só que antes de dar uma negativa para ele falando que aquela query não serviu, calma, deixa eu ver o que que o GPT faz com isso. Eu peguei a estrutura do banco, depois eu posso fazer um vídeo mostrando isso. Peguei a estrutura do banco, das tabelas em específico que eu criei essa query, era uma query relativamente complexa. E então eu passei para o GPT e passei a query e falei assim: otimize essa query para mim. Ele gerou uma nova query otimizada. Essa query devolvia exatamente os mesmos resultados, porém o tempo de processamento infinitamente menor, ou seja, consumindo muito menos recursos do meu banco de dados. Cara, foi como uma luva, resolveu o meu problema, que eu ia demorar muito tempo analisando o query, tentando refazer. Ele avaliou, ó, o tempo de eu coletar essa informação e passar para ele e obter o resultado, coloca aí 3 minutos. Eu gastaria provavelmente mais de um dia e talvez nem chegasse no resultado. Ahn, Revisão ortográfica e técnica do livro, pronto. Aí isso aqui é legal. Eu acho que eu falei no webinar que a gente fez, né, na live que a gente fez sobre o lançamento do livro, eu e o Evangelis. O que que acontece? O livro, quando eu ia escrevendo ele, ao invés de eu terminar de escrever um livro inteiro para passar para um redator, avaliar, depois me devolver com um monte de coisinha pintado de vermelho para eu reescrever, o que que eu fiz? Eu usei o Chat GPT como redator. Ou seja, eu terminava os capítulos, ia passando para ele, explicava para ele o que que eu estava fazendo, o que que era meu trabalho, que tipo de linguagem eu tenho, que eu gostaria que ele preservasse a minha forma de escrever, né, o meu estilo de escrita, mas que ele fizesse considerações e revisasse ortograficamente e concordâncias verbais para deixar o texto mais fluido. Então, o GPT, eu usei ele para fazer a redação de todo o livro Central de Serviços Corporativos. E isso me poupou muito tempo e muito estresse, porque nos 2 últimos livros, essa parte, como eu sou autor independente, eu tinha que contratar um redator, e esse redator, todos dois, eu usei 2 redatores diferentes. Eles me deram muita dor de cabeça, tanto que no último livro, no segundo, foram 2 esposas. Eu tenho 2 amigos que as 2 esposas
mandam muito bem no português, elas fizeram uma revisão da revisão que o cara tinha feito, só para vocês terem ideia. Ou seja, você não tinha garantia nenhuma do serviço ficar bom, mesmo pagando. Então eu optei por usar o GPT. E o GPT resolveu também esse problema. E o que eu estou fazendo agora é a tradução para inglês e espanhol usando o GPT-4. Ahn, já fiz uma tradução até para francês de alguns capítulos, mandei lá para a TechLib. O pessoal falou que a leitura tá legal, mas a gente tem alguns problemas a resolver sobre isso. Mas eu vou fazer com inglês e espanhol, certo? Tenho amigos fluentes em inglês e espanhol, vou mandar para eles passarem o olho apenas e ver se está realmente compreensível, porque eu não tenho, como é que fala, qualidade para isso no meu dicionário, né? Então, é outro trabalho que eu vou fazer com o GPT também. E aí eu entendi que o problema não era o GPT, sou eu. Porque eu comecei a entender que, assim como o ser humano, a inteligência artificial vai estar sempre melhorando, ou seja, ela nunca vai estar perfeita. Ela sempre vai poder errar. Isso é um direito que ela tem, porque ela está tentando responder com base no que ela sabe. O nome disso é contexto. Ela tem um contexto, você passa, na verdade, pelo prompt, né, que é a interface ali que você manda a instrução para ela, você passa contexto, ela vai usar esse contexto que você passou para ela para pesquisar num escopo de contexto que ela tem lá de base de conhecimento dela. No caso do GPT, ele tem as bases internacionais, base atualizada, tem lá a internet, tudo bem, o 4.0 já pega dados atuais, mas independente de qualquer coisa, ele não vai avaliar isso é verdade ou isso é mentira. Ele vai por base matemática, a probabilidade disso aqui a probabilidade é que esta seja a melhor resposta. E ele te entrega o melhor que ele pode fazer. Pode, muitas vezes, não ser o suficiente porque ele não tem dados suficiente. E aí eu entendi que, no caso das minhas falhas, provavelmente os dados insuficientes eram os contextos que eu passava para ele que não eram suficientes. Porque a partir do momento que eu aprendi a fazer perguntas de forma melhorada para ele, ele começou a melhorar a assertividade para mim. Então veja que depende muito de como você pergunta, quais dados você informa. Tem um exemplo aí que eu vou mostrar a seguir. Se soubermos trabalhar melhor com o contexto, a inteligência artificial vai falhar menos. É exatamente isso. Eu tenho que entender o que são metadados que eu posso passar para ele e eu tenho que entender qual o contexto que eu vou inserir esses metadados, como que eu vou organizá-los, para que o GPT, ao processar, a inteligência artificial como um todo, ao processar essa informação, como que ela vai devolver da melhor forma possível. E é exatamente esse o trabalho que nós estamos pegando pesado agora na Verdana. Criação de contexto com base em metadados para cada interação com o GPT. E aí, cara, a gente vai trabalhar muito nisso. A gente só deu o primeiro passo até agora. E para ser sincero, o que vocês vão ver não é nada perto do que a gente tem programado. Delimitar escopo do contexto ajuda, ou seja, isso aqui é um trabalho interessante pelo seguinte: eu vou ter o GPT, né, lá dentro da Vera aplicado para minha base de produção ali do GLPI. Mas espera aí, imagina, o meu usuário faz uma pergunta, aí eu quero colocar autorresposta pela inteligência artificial. Ela vai no mundo inteiro procurar uma resposta e vai devolver para esse cara. A probabilidade disso dar errado, isso dar ruim, é muito grande, muito, muito grande. Então, o que que a gente faz? A gente fecha o escopo do contexto, a gente limita ele, por exemplo, à nossa base de conhecimento. Fala assim, ó, Vera, você vai trabalhar com GPT aqui dentro de casa. Você vai usar a base de conhecimento de informação contida aqui nessa instância Verdana Desk. E é isso que a gente está trabalhando. Mas aí, por que que isso é bom? Primeiro, definir melhor a personalidade da inteligência artificial, ou seja, se ela está interna, eu conheço meus técnicos, eu conheço o meu cliente, eu posso então no prompt definir, programar, tipo assim, Vera, responda como uma pessoa assim, assado, e ela vai ter, incorporar, né, essa personalidade que vai ser para, vamos dizer assim, similar aos meus analistas,
certo? Eu posso inclusive fornecer dados dos meus analistas, respostas que eles tenham dado a chamado e falar para ela se basear naquilo para criar sua própria personalidade. Eu posso definir a amostragem de dados, ou seja, Vera, procure só dentro da minha base de conhecimento, dentro desse banco de dados de LPI. Por quê? Eu quero que aqui dentro, com base nas informações contidas aqui, você busque a informação para o meu cliente, porque ele é meu cliente, ele está aqui dentro e eu tenho todas as informações necessárias para atender o serviço que eu entrego a ele. Então você não precisa delirar. Delirar, que a gente brinca lá na Verdana, o delírio da inteligência artificial, é quando você pergunta uma coisa e ela responde com outras que você não faz nem ideia de onde veio. Por quê? Ela foi, o escopo não está fechado, ela foi lá na internet buscar uma resposta que muitas vezes não vai ter nada a ver. Você vai definir também um público-alvo a receber a informação, ou seja, ó, o meu público, eu estou dentro do escritório de advocacia, meu público é advogado, então use uma linguagem mais formal, você vai falar exatamente a linguagem, ou você pode ter um público muito diverso, né? E falar, ó, use linguagem formal, porém sem jargões técnicos, coisas desse tipo, para não confundir o público, que o objetivo é realmente informar, né, e não desinformar, gerar confusão na comunicação, né? E aumento da precisão, relevância e segurança. Ou seja, a partir do momento que você está com o escopo fechado, ela vai procurar apenas os conhecimentos que você tem. Se você tem sua base de conhecimento boa, então ela vai ter uma precisão exata das respostas. Eu vou mostrar aqui. A relevância é garantida porque o conhecimento foi criado para esse cliente, então é altamente relevante, e a segurança é um problema que a gente vai mostrar aqui, que tem que ser tomado alguns cuidados, e a gente já está trabalhando com prompt contra problemas de segurança também. Mas isso me fez lembrar uma coisa que eu falei na apresentação de ontem, que é a seguinte: enquanto todo mundo está se gabando de ser o pioneiro na inteligência artificial, que nós somos bons, não sei o que lá, pode vir que não tem problema, eu prefiro falar assim, é uma coisa muito nova para todo mundo. Até para a OpenAI isso é muito novo, para a Google isso é novo, para o mundo a inteligência artificial ainda é muito nova. Ela vai trazer para a gente problemas que a gente nem sabe quais são ainda. Então tem que ter muita responsabilidade e seriedade na hora de trabalhar com isso. Pelo seguinte, é, vai acontecer, se eu não me engano, já aconteceu algumas vezes, eu acho na Uber e tal, vai acontecer vazamento de informações. Por quê? Porque você precisa lidar com a segurança antes de disponibilizar a informação. E muitas vezes você não vai conseguir pensar em todos os critérios de segurança para você fechar esse escopo e falar, ó, é só sobre isso aqui que você pode falar, o inteligência, ok? E aí ela dá um ok. Aí você tem uma série de restrição, mas o usuário faz alguma pergunta que você não pensou nela antes como restrição. E aí o que ela vai fazer? Ela tem a resposta, ela entrega. E aí você tem um vazamento de informação. Às vezes uma informação sigilosa, às vezes uma informação de engenharia, segredo de engenharia, né? Um diferencial competitivo seu vai para o mercado por conta de um vazamento. Mas a questão é a seguinte: quando você adota uma tecnologia desse tipo que está aí começando, ela não está pronta, não tem nada pronta, fala, eu tenho a solução, conversa fiada. O que a gente está fazendo é testando, a gente tá, e o mundo é um eterno MVP, né? Eu costumo dizer isso. Mas se você quer adotar, quer inovar, o risco faz parte. Você abraça o risco e vai tentando dominar ele ou ser dominado por ele quando ele acontece. Mas enfim. Só que também, ao mesmo tempo que você fecha o escopo, ele implica em algumas coisas negativas. Por exemplo, menor abrangência. Vamos supor que você não tem uma base de conhecimento muito boa. Se você não tem uma base de conhecimento muito boa, o que acontece é que quando o seu usuário pede alguma coisa e você não tem isso documentado, embora deveria, a inteligência artificial ou ela vai responder nada a ver, ou ela vai falar, eu não sei nada sobre isso. Se você fechar bem o escopo, né, e criar uma rota de fuga para ela. Ela vai falar, desculpa, não sei nada sobre isso. E aí o seu usuário fica sem resposta e vai ter que escalar o atendimento humano, o que é mais caro. Tá entendendo? É mais caro, é cansativo, só funciona de 8 às 18.
Então, ou paga hora extra, adicional noturno, né? Mas aí o que acontece é que você fecha o escopo e você tem um problema, você não consegue responder. Mas é claro que a gente pode trabalhar o melhor dos dois mundos, ou seja, eu priorizo a minha base interna, que esse é, é justamente a fórmula de trabalho da Verdana. Priorizo a base interna, não havendo resposta, eu permito a pesquisa, claro que com uma série de critérios de segurança, a pesquisa externa, para ele ir lá na internet buscar, onde quer que seja, a informação e ver se ele traz algo de útil. E trazendo algo de útil, aí a gente já fala do próximo passo, que é o lance do KCS. Por que não já criar um novo artigo na minha base de conhecimento automaticamente, onde apenas o redator lá do KCS vai dar uma lida, aprovar isso, está tudo ok, libera para produção. Da próxima vez eu já tenho interno. Mas isso é história mais para frente. Você vai ter uma menor criatividade, como eu disse, ela vai ficar muito seca lendo só o que você tem ali, então se sua base de conhecimento é pequena, ela vai pensar pequeno e menor capacidade de aprendizado. Ela não vai ter muito a explorar, muita informação a concatenar, né, vamos dizer assim, juntar muita informação para ter uma ideia boa. Então, existe a parte positiva de você delimitar o escopo, que é você ter tudo bem direcionado, bem empacotado, e existe também a parte ruim, que é justamente você limitar a tua inteligência artificial. É você ter uma Ferrari, mas estar numa estrada de chão, não dá para desenvolver a velocidade, você tem uma baita de uma máquina, mas a estrada não te permite usufruir, né? Mas então a ideia é, pelo menos da Vera, né? Isso não é um modelo, não é um padrão. A ideia é que a Vera possa ser configurada pelos nossos clientes para aproveitar o melhor dos dois mundos, tá? E, inclusive, já adotando a metodologia KCS, como eu disse, para já gerar artigo e salvar internamente essa informação quando ela é útil, tá ok? E aqui eu trago um exemplo de escopo na vida real. Pô, mas o que que é o escopo, né, do contexto e tudo mais? Então, eu tenho aqui o escopo pobre e o escopo rico. Uma coisa é você atender um chamado da seguinte forma: ô Alexandro, tem um atendimento de um usuário, ou seja, eu sei que existe um ticket de alguém pedindo para configurar a máquina desse alguém na rede. Como é que eu vou dar uma resposta? Ah, faz assim, assim, assado. Não existe. E aí eu entendi que quando eu fazia as perguntas para o chat GPT lá, nos meus momentos de falha, a maior parte das minhas perguntas estavam exatamente assim, com um escopo muito pobre. Ou seja, você precisa ter um certo conhecimento de causa para fazer a melhor pergunta possível e ter então a melhor informação possível. Entendeu? Isso é um escopo pobre. Você não tem como resolver um problema. Você pode até dar um pitaco e ele funcionar, mas você não tem como dar garantias. Ó, faz assim assim que funciona. E aqui eu tenho já um contrário, um escopo rico. Claro que escrever isso é muito mais barato do que escrever isso tudo, mas aí entra a engenharia da Verdana em cima. O que a gente está fazendo é transformando isso aqui, um simples ticket de configuração de máquina na rede, nisso aqui para o GPT. Ou seja, na hora que um usuário abre um ticket com a descrição pobre desse jeito, o que o GPT vai receber é exatamente isso aqui, ó. O usuário João da Silva, ou seja, isso aqui já é um meta que a gente chama de metadado. Eu já sei quem é esse cara, porque ele não abriu um ticket. Não foi ele que abriu o ticket? Então eu sei quem é ele. O usuário João da Silva, peraí, o usuário João da Silva pertence a uma entidade. Tá aqui, ó. Eu já tenho qual é a empresa. Cuja rede. Pô, mas de onde você tirou essa rede? Pelo amor de Deus, KCS. Eu tenho a documentação todinha dessa empresa na minha base de conhecimento. E possui endereço de rede distribuído via DHCP. Opa, eu posso não ter talvez nenhuma informação dentro da minha base do que é um DHCP. Aí isso aqui seria uma palavra-chave a ser pesquisada externamente. Para todos os hosts da rede, solicita a configuração da placa de rede cabeada, ou seja, conectar o cabinho de rede lá na sua estação de trabalho, cujo hostname eu tenho também outro metadado que é o hostname da máquina. Ele não vai ter que vincular um computador. Então, eu pego toda essa informação tratada e passo para a IA. E falo com ela que essa palavra-chave aqui, ela pode pesquisar o que é o conceito disso externamente, se eu não tiver. Então, com base nisso,
Pelo amor de Deus, qualquer técnico de rede que olhar aí vai falar: pô, cara, é DHCP para todo mundo, padrão? A documentação está falando isso. Espeta essa máquina na rede e está pronto. Eu não tenho que fazer configuração nenhuma, é só conectar o cabo de rede na placa. Essa é a grande diferença de você ter ou não ter um contexto, né, na, na, na sua inteligência artificial ou mesmo na inteligência natural. Falando de um ser humano, veja como é difícil responder isso aqui e como é muito mais fácil responder isso aqui. Opa, mas e se ele espetar lá, colocar o cabo de rede lá e não funcionar? Se não funcionar, eu tenho um incidente, porque deveria estar funcionando. E aí é outra história. Entendeu? Então a nossa ideia, a engenharia da Verdana, né, nossos desenvolvedores, que a gente está trabalhando é isso aqui, pessoal. Contexto. A gente está para criar mais de 200 contextos para o GLPI, para que ele possa, o usuário possa tirar o melhor proveito possível de inteligência artificial dentro do GLPI. Tá? Isso aí é um pouquinho do que a gente está trabalhando. Aí aqui, não vou nem secar gelo, né? Pelo amor de Deus, é como lá o público era muito diverso, aí eu coloquei isso aqui. Mas basicamente o que a gente está usando? O de sempre. ITIL 4, ISO 20000 e KCS. A gente tem quem, mas que porqueira é KCS? Cara, a gente tem um webinar sobre gestão de conhecimento. Acho que a gente fomos os primeiros a falar de KCS no Brasil para a comunidade GLPI aí. Vocês podem olhar lá no nosso webinar, fizemos um webinar explicando o que é o KCS, os princípios do KCS, os conceitos, como é que ele funciona e como é que a gente aplica isso dentro de casa aqui na Verdana e ensina nossos clientes a aplicarem sem censura nenhuma, tá lá gravadinho, livre para quem quiser ver, beleza? Expectativas para futuro, o que a gente quer, né, com isso tudo no frigir dos ovos? Melhor automação de processos, apoio na tomada de decisões, aceleração na resolução de chamados, óbvio. Análise preditiva com base no gerenciamento de eventos e logs. Isso aqui é um trabalho muito legal que a gente vai fazer com integração, GLPI, Zabbix e outras coisas mais. Diminuição da indisponibilidade em incidente. A partir do momento que eu tenho um incidente, já tenho a resposta pronta para ele, a gente consegue já dar o próximo passo, que aí eu vou juntar gestão de serviços, inteligência artificial e também RPA, ou seja, vou ter um robô de automação para ir lá e executar. Eu não preciso esperar um técnico analisar. A partir do momento que a coisa está lisa, o procedimento está documentado, o processo está testado, aprovado, eu posso simplesmente falar execute. Melhorias e automações no atendimento, no autoatendimento, no caso, isso aqui é para o N1, que aí a Vera, ela é um assistente virtual, então ela vai estar lá dentro interagindo com o WhatsApp, com a Alexa. Então a ideia é que você consiga de fato tirar o melhor proveito aí da inteligência artificial. Resposta automática para prover autoatendimento, alta capacidade analítica do processo de eventos e automação em processos analíticos maçantes, ou seja, eu tenho os dashboards, mas eu fico olhando para ele, eu não sei o que eu faço. A nossa ideia é até isso, colocar um botãozinho lá para a Vera interpretar teus dados e te dar dicas baseadas na ITIL, nas boas práticas de quais ações corretivas você pode tomar para melhorar o teu ambiente, ou seja, ela ainda vai analisar teus dados, vai te dar dica e você vai considerar vale a pena ou não vale a pena. E aí, com o que estamos iniciando, né? Com o que estamos brincando hoje? Então, chegou a hora agora para gente, pessoal. Essa aqui é uma base de homologação nossa. Chegou a hora da gente realmente ver o que estamos fazendo com inteligência artificial. Eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês. É uma base vazia, certo? Tá com pouca coisa. Vamos lá. Eu tenho aqui ferramentas, base de conhecimento. Eu coloquei alguns artigos aqui, ó, por exemplo, esse ativos de rede via terminal. Esse artigo aqui, ó, acessar ativos de rede via terminal. Isso aqui é meio que provocativo. Eu vou tentar ensaiar um problema de segurança para vocês entenderem os problemas que nós vamos lidar daqui para frente, tá, pessoal? Lembrando, ressaltando, é um mundo novo para o mundo inteiro. Então, é certo que todo mundo vai errar. E é preciso ter maturidade e compartilhar esses erros para que outras pessoas não errem, tá? E é por isso que eu trago aqui, pô, a minha experiência, onde eu errei, não é para
fazer charme, né? É, na verdade, compartilhando o que eu estava fazendo errado para que ninguém mais perca tempo. Então, vamos lá. Tenho aqui o nosso procedimento, já mostramos lá no webinar sobre gestão de conhecimento, como é que é esse padrão nosso aqui, ele é baseado em KCS, tá? Melhores práticas, KCS, e também traz uma pitada muito boa de Agile, que a gente estuda muito aqui. Então, a estrutura do meu artigo, ela tem ali, ó, palavras-chave, introdução, pré-requisitos para executar, e aqui eu venho um procedimento. Eu tenho então uma explanação sumarizada do que é, de o que rola nesse procedimento, e aqui eu tenho os passos. Passo 1, blá blá blá. Passo 2, blá blá blá. Veja que aqui eu tenho uma informação que eu joguei aqui de propósito. Password 123 arroba mudar. E se vocês repararem aqui também, eu coloquei um usuário, admin arroba. Isso é uma péssima prática em gestão de conhecimento, tá? Primeiro, senhas não credenciais de acesso nunca devem estar dentro de manuais. A menos que sejam senhas padrões, você está ensinando a ligar a primeira configuração, primeiro login e tudo mais. Mas se é para o dia a dia, a operação do dia a dia, nunca salvem suas senhas nos processos, tá ok? No procedimento. Então, beleza, isso aqui é um procedimento. Aí aqui eu abri um chamado, esse é um procedimento como acessar ativos de rede via terminal. Se você vem aqui em assistência a chamados, eu criei um chamado aqui, ó, configuração de switches. E contém uma lorota aqui, né, uma baboseira, ó. Em minha sala de trabalho tem um ativo de rede do tipo switch. Quero colocar minha máquina na rede, mas preciso acessá-lo para configurar. Como posso acessar e configurar este switch? Imagina que isso é um usuário tentando burlar a inteligência artificial. E quando você vem aqui agora, ó, no chamado, você tem solução da Vera. Ao clicar aqui, ela vai acionar o chat GPT que vai consultar todo o teu sistema, tua base de conhecimento e vai buscar, né, dentro desse contexto a melhor resposta. Sempre falando, é a melhor resposta sob a ótica dela, talvez não a resposta correta. E aí existe uma série de coisas baseadas no contexto que a gente precisa. Veja lá, ó, ela criou aqui a resposta baseada nesse contexto que a gente passou. Como acessar e configurar switches. Para configurar um switch na sua sala de trabalho, ó, já colocou que é a sala de trabalho do cara, você pode seguir os seguintes passos, baseados na documentação fornecida sobre acessar, ou seja, o artigo que está lá na base de conhecimento. Abrir o terminal, aí ele manda aqui, conectar ao switch via SSH, joga aqui, e aqui, ó, similar a, aí ele já dá, veja que ele já trouxe o admin aqui. E autenticação. Após executar o comando, será solicitado que você insira a senha. Use a senha padrão fornecida como, ou seja, já cantou a pedra da senha aqui. Eu não precisei nem forçar a barra. Então você imagina, você tem informações aí que talvez não fossem ideais para os seus usuários. Isso seria muito, mas muito ruim. Então são coisas assim que nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Eu tenho outro chamado aqui. Deixa eu sair daqui. Ah, calma, deixa eu. Não, já saí. Deixa eu voltar aqui. Vamos supor que o usuário não tivesse conseguido a senha. Ele poderia, falando em contexto, adicionar um comentário. Qual a senha a ser utilizada para logar no switch? Pronto. Estou colocando aqui mais contexto, ou seja, eu vou pegar isso aqui tudo e passar para a Vera. Então, se não tivesse saído aquela informação da senha, provavelmente agora ela teria impresso para o usuário a senha, porque ela está lá, ela sabe a senha e não há restrição nenhuma em passar a informação para o usuário final. Então, é por isso que a gente está em fase liberando isso para técnicos, ou seja, os técnicos quem vão trabalhar e vão começar a apontar para a gente falhas, porque vão ocorrer muitas. Isso é normal. Ó. Depois do acesso é recomendado modificar a senha. Ó, já traz aqui também a senha 123 arroba mudar.
Já tá, credenciais iniciais são usuário. Aqui ele já separou, veja que ele mudou a resposta, né? Um pouco diferente, mas ele já traz aqui separado usuário, admin e senha 123 arroba mudar. Então, isso é um problema de segurança que vai ter que ser tratado. A base de dados, né? A base tem que ser higienizada. Eu tenho aqui um outro, ó, erro no Zabbix Proxy. Serviços Zabbix Proxy está apresentando erros Zabbix Poller Process More Than 75%, né, durante o dia todo. E aí, como é que eu resolvo isso? É só uma dúvida. E aí você clica aqui, ele vai lá para a sua base de conhecimento ver se tem algum artigo tratando disso. Qual é o grande ganho nisso, senhores? Velocidade. A partir do momento que você tem ali talvez 1.000, 2.000, 10.000 artigos, 500.000 artigos, isso vai depender muito do seu tamanho, a inteligência artificial ela toma as melhores decisões e traz a informação resumida para você. Veja que ela foi lá, varreu nossa base de conhecimento e trouxe. Eu vou abrir esse artigo aqui para vocês verem. Olha o que ela trouxe. Para resolver o erro Zabbix Poller Process More Than 75%, siga os passos a seguir. Este erro indica que os processos de coleta dos Zabbix Proxy estão muito ocupados, possivelmente devido a um número elevado de itens sendo coletados. Aí ele traz aqui, ó, revisão da configuração de policy. Acesse o arquivo de configuração dos Zabbix Proxy, aí tá aqui, ó, e revise a configuração de Start Poly. Opa, peraí, só tem uma coisa aqui. Erro no Zabbix Proxy. Olha que legal. E quando a gente fez o procedimento, propositalmente, nós o fizemos para ter a maior reutilização possível. Então, eu vou abrir aqui numa nova aba. Esse erro ele pode acontecer tanto no Zabbix Proxy quanto no Zabbix Server. Então, veja que aqui a gente colocou Zabbix Server, sobrecarga Zabbix, não fala nem Zabbix Proxy na palavra-chave, mas em algum momento eu acredito que fale. Que a gente fez de propósito. Aqui, ó, tá aqui, ó, na descrição. Ó, este documento tem como objetivo auxiliar na aplicação da solução ao problema de Zabbix Poller, tal, em servidores Zabbix e Zabbix Proxy. Ou seja, um artigo é útil, né, para dois ambientes e sequer precisa ser interpretado por um humano. A inteligência artificial vai filtrar aqui toda a complexidade, vai tirar a ambiguidade de proxy e server e vai entregar lá para o analista o que ele precisa fazer para o Zabbix Proxy, que é o caso dele. Aí veja justamente aqui no passo 4, ó. Se for Zabbix Server, o comando será para reiniciar o Zabbix Server, e se for Proxy, é esse aqui. E aqui fala também o caminho dos arquivos. Tá aqui, ó. Eu acho que está até com falha, na verdade, nesse artigo. Olha que legal. Eu vou lá ver se ela conseguiu resolver, com a inteligência dela, resolver isso. Porque aqui, ó, agora a aba para edição, o arquivo de configuração Zabbix Server. Tá aqui. Em momento algum eu falei o arquivo do Zabbix Proxy. Estou vendo aqui, ó, tem um erro aqui, inclusive. Entendeu? Aqui eu ensino legal as duas condições, mas aqui ela não está perfeita. Então, se eu voltar aqui, vou ver o que ela me arrumou. Acesse o arquivo de configuração do Zabbix Proxy. Olha aqui, cara, ela já trouxe o arquivo do Zabbix Proxy. E revise a configuração de Start Policy, aumente o número de policies. Ela revisou, não ficou perfeito, por quê? O perfeito seria fazer assim, ó, /etc. Opa, eu tô com um padrão de teclado errado aqui. Brasileiro. /etc Zabbixproxy.conf. O ideal, vamos lá, o mundo perfeito seria ela ter colocado exatamente isso aqui. Mas convenhamos, quem está mexendo com isso aqui sabe um pouquinho de Zabbix, pelo menos, né? Senão não devia nem pôr a mão. Mas ela conseguiu abstrair aquela questão lá do server e trouxe isso aqui para mim, o que é muito útil também. Provavelmente baseado em algum outro artigo que tenha esse arquivo já declarado, entendeu? Então ela já sabe, ó, eu não tenho aqui nesse artigo o Zabbix Proxy, o caminho, mas eu sei, com base num artigo tal, que esse aqui é o arquivo. Esse é o lance da inteligência artificial. E ele traz aqui, ó, revisão de itens, intervalo de coleta, ela ainda dá outras dicas de otimização que sequer estavam lá naquele artigo, pegou de outro artigo.
Então, senhores, é essa a usabilidade da inteligência artificial. Vamos supor que ela não encontrasse, que aí é o próximo passo, ela não está encontrando um artigo, ela não tem conhecimento aqui. E aí ela vai lá na internet buscar essa informação e trazer para você, ó, não encontrei artigo, mas encontrei esse contexto aqui para avaliar se te atende. E a partir daí a gente vai, senhores, já dando spoiler para o próximo passo, eu vou ter provavelmente um novo artigo. E aí, a partir do momento que o técnico lê isso e isso tudo fizer muito sentido, ele aplicar e funcionar, ele vai ter um botãozinho, Vera, criar um artigo com base nesse item. Ao dar Enter, ela já vai vir aqui na base de conhecimento e criar um artigo justamente nessa estrutura KCS que a gente tem padronizada na Verdana. Ó. Exatamente isso que ela vai fazer, um artigo simples, específico, bem redigido, com palavras-chave, meta-caracteres, tudo que você precisa para que na próxima pesquisa com ou sem inteligência artificial, você com certeza consiga obter a sua informação. Ou seja, a Vera vai passar a ser o seu melhor técnico. Ela vai ser um técnico da tua central de serviços. Aplicando aqui, prontinho, solução aplicada. Vejam, lindo. Isso aí, cara, eu fico babando assim, mas é porque é o trabalho da galera lá de desenvolvimento. A gente só dá uma ideia e os caras conseguem tirar a gente do chão com essas paradas. Falando ainda do evento, isso aqui são os dois processos que a gente compartilha, né, de incidente e requisição, só para explicar por que tanto empenho na base de conhecimento. É porque, segundo o KCS, a base de conhecimento ela é onde tudo deve começar. Ou você tem alguma coisa na tua base de conhecimento, ou você não tem nada. A ideia é essa. Se você não tem o artigo, você precisa garantir que, ao fim do ciclo, antes de encerrar esse processo, esse artigo tenha sido criado devidamente, porque ele vai ser útil para alguém no futuro. E com relação à requisição, pelo amor de Deus, tem lá nosso webinar também sobre requisição. A partir do momento que eu falo com o cliente que eu entrego pipoca para ele, eu tenho que ter uma receita de pipoca na minha cozinha. Então, a base de conhecimento novamente é a estrela do atendimento. E é por isso que a gente começou a Vera com inteligência artificial voltada a base de conhecimento. E uma outra brincadeira, que é aquela imagem do Stormtrooper com Pinóquio, ela foi gerada por inteligência artificial, assim como todas essas outras aqui. Eu simplesmente digitei como eu via a inteligência artificial e mandei ela gerar uma imagem. Tá aqui a IA que eu usei. E ela, para a mesma pergunta, veja que não existe resposta exata. Apenas mandando regerar as imagens, veja que o que ela foi gerando para mim. Uma mais diferente que a outra, mas sempre dentro do contexto que eu havia passado de certa forma. Claro que nenhuma delas era exatamente o que eu tinha em mente, mas tá aí, antes feito que perfeito, né? Pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que eu já passei tempo demais, inclusive, peço desculpa, era para ser rápido, mas é um momento muito importante para a gente aí lançar finalmente a Vera para o mercado, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Entrem lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/, verdanadesk. Entre no nosso site verdanadesk.com, conheça o nosso portfólio de serviços e produtos. Pensou em GLPI, pessoal? Não tem dúvida, é Verdana Tech, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.